Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica inicia este domingo a Semana Santa. A morte e ressurreição de Cristo são recordadas a partir dos testemunhos bíblicos desses acontecimentos e celebradas em liturgias com ritos e simbolismos que apenas se vivem nestes dias. Nos próximos minutos falamos-lhe do início desse itinerário central para o cristianismo a partir das referências que a Bíblia oferece. São por isso convidados do programa Eclésia o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Boa tarde. E começamos, Padre João Lourenço, por uma referência a esta semana. Semana maior, muitas vezes designada também, não é? O que faz dela a semana central na fé cristã? Então, muito boa tarde e, efetivamente, como acabas de dizer, esta semana é por várias razões. Umas que têm a ver com um aspecto até cultural, porque nós estamos inseridos numa cultura cristã, ou num ambiente marcado por uma cultura cristã, mas fundamentalmente por razões de vivência de fé e eclesiológica, eclesial, melhor dizendo. Esta semana naturalmente marca o ritmo da liturgia, mas também marca o ritmo da vida dos crentes. Ela converge, ou para ela convergem naturalmente os dinamismos da fé cristã, na medida em que procura-se aproximar a vivência de cada um do próprio mistério pascal de Cristo. Toda a liturgia tem aqui o centro, toda a liturgia dimana daqui, e também a função da liturgia nesta quadra é, eu diria, quase implementar na vida cristã das comunidades e dos fiéis, no seu conjunto e cada um por si, esta dinâmica batismal, esta dinâmica de empenhamento e de compromisso que, naturalmente, o mistério pascal representa, não apenas por aquilo que é o mistério pascal de Cristo, mas também por aquilo que é o mistério pascal de cada um. E eu acho que há aqui uma essa oportunidade. Ponte é necessário fazer-se. Eu acho que esta ponte é necessário fazer-se, e eu acho que é para aqui que devemos tender, não apenas para uma celebração como algo distante ou meramente comemorativo, porque muitas vezes pensamos, e destaca-se muito na liturgia, que a liturgia é também memória, mas atenção, memória não é a recordação. Memória é a vivência, é o assumir pessoal, é o tornar presente pela expressão e pela vida de cada um de nós aquela realidade que celebramos, não é simplesmente festejar ou recordar. E neste sentido, a centralidade do mistério pascal de Cristo é também, no fundo, a centralidade do mistério da vida pessoal cristã de cada um de nós. Dr. Juan Ambrósio, a marca da dor domina estes dias? É uma marca que domina estes dias, porque os acontecimentos que vamos celebrar, e estamos mesmo às portas da celebração da ressurreição, vão-nos narrar aqueles dias imediatos onde aconteceram todos aqueles momentos de um profundo sofrimento e de uma profunda dor. O que celebramos é o central do cristianismo. Mas dito isto, é preciso ter a coragem de dizer que o central do cristianismo não é celebrar o sofrimento de Jesus. É óbvio que esses acontecimentos, o sofrimento efetivo que Jesus viveu, não pode ser secundarizado, é muitíssimo importante, mas ele não é o central. Dito de outro modo, a nossa tendência é, porque nos focamos nestes acontecimentos, é fazer da leitura da vida de Jesus à luz destes acontecimentos. E isso é legítimo. Mas o meu convite é fazermos o contrário, é ler estes acontecimentos à luz da vida de Jesus. Porque Jesus não é Salvador só neste momento. A salvação não está a acontecer só nestes momentos de dor e de sofrimento. A salvação percorre e preenche o arco todo da existência de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até à sua ressurreição. E, portanto, é à luz desta totalidade do viver que se tem que ler também estes momentos. Embora, repito, eles são centrais, são fundamentais, mas não são o essencial. Jesus, deixem dizer assim, ainda que possa chocar um bocadinho, Jesus não nos salva porque sofre muito. Repito que o sofrimento não é um faz de conta, é sério. Ele assumiu a condição humana em tudo o que ela tem, mesmo na sua fragilidade, mesmo na ambiguidade da morte, mesmo na incerteza que a morte traz a todo o ser humano. É real. Ele sofreu realmente, morreu realmente. Mas o importante é descobrir o que é que sustenta essa atitude nestes momentos. E essa atitude é que é a atitude verdadeiramente redentora e salvadora de Jesus Cristo. Os textos depois vão nos ajudar a perceber isso um bocadinho melhor também. Analisemos então esses textos, desde logo o Evangelho.
uma narrativa longa dos últimos momentos da vida de Jesus. Vamos ouvir apenas uma parte desse Evangelho que se escuta neste domingo, com essa referência, enfim, à condenação de Jesus à morte. Pela festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar-lhes um preso à sua escolha. Havia um chamado Barrabás, preso com os insurrectos que, numa revolta, tinham cometido um assassínio. A multidão, subindo, começou a pedir o que era costume conceder-lhes. Pilatos respondeu: "Quereis que vos solte o rei dos judeus?" Ele sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhes soltasse antes Barrabás. Pilatos, tomando de novo a palavra, perguntou-lhes: "Então que hei de fazer daquele que chamais o rei dos judeus?" Eles gritaram de novo: "Crucifica-o!" Pilatos insistiu: "Que mal fez ele?" Mas eles gritaram ainda mais: "Crucifica-o!" Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Apenas, enfim, uma parte do texto que se escuta neste domingo, e começávamos precisamente por esse registro factual que o texto do Evangelho deste domingo, Domingo de Ramos, apresenta. O leitor ou o ouvinte fica a par de tudo o que aconteceu nesses últimos acontecimentos, na visão de Marcos, claro, que é o evangelista deste ano, deste domingo. Há aí uma valorização de todos os episódios que antecederam a morte de Jesus? É muito interessante esta questão e acho que ela é também muito envolvente. Porquê? Porque se há proximidade, quase, eu diria, uniformidade, não narrativa, mas factual, dito de outra maneira, não na forma como são descritos, mas nos acontecimentos apresentados, se há unanimidade ou se há proximidade entre os textos dos evangelhos, dos diferentes evangelhos, das duas grandes tradições evangélicas, de Marcos, Mateus e Lucas por um lado e João por outro, ela coincide, essa uniformidade vem ao de cima exatamente aqui. E porquê é que isso acontece? Creio que isso acontece, e daqui vai já um bocadinho a resposta à questão que é colocada, e provavelmente às questões que até muitas vezes os nossos telespectadores, crentes ou porventura até não crentes, gostariam de saber. Porque é que ela acontece? Acontece exatamente até por aquilo que foi dito antes. É que a narrativa da paixão de Jesus é certamente é o momento central da fé dos discípulos, dos crentes, das comunidades, mas é também a expressão do já acreditar, ou seja, não é só a memória ou a recordação daquilo que acontece com Jesus, mas é a memória daquilo como as próprias comunidades, de que estes evangelhos fazem eco, já viviam essa fé no Senhor Jesus. E então, temos aqui duas ou três linhas que eu acho que é importante sempre discernirmos. Os evangelhos não são a memória escrita do que aconteceu a Jesus, ou seja, não é o papel de um secretariado fazer a ata, factual, não é um relato descritivo. Há aproximações? Mas há certamente muitas aproximações, sim. Até se pode ver nessa coincidência, não é? Também com outros atos condenatórios da época? Alguns elementos, sim. Agora, também é preciso ter presente que a condenação de Jesus tem alguns elementos singulares. Não é uma mera condenação. Porquê é que as pessoas eram condenadas à morte? Várias razões. Umas mais de índole religiosa, que eram as condenações levadas a cabo pelas autoridades judaicas, e essas coincidiam normalmente pela lapidação. Nós temos o caso de Estevão e de outros cristãos das origens. A lapidação era normalmente o castigo para aqueles que não seguiam os preceitos da lei. As condenações políticas, essas eram executadas
mais pelas autoridades romanas, e várias delas parece que eram exatamente pela condenação. Embora isto é um problema mais de caráter histórico, do que eu não vou agora aqui aprofundar, porque até seria fastidioso para os nossos espectadores. Mas já nos vamos referir à condenação de Jesus, que exatamente. É que levou à morte. Pronto. Mas o que nós temos aqui em Jesus é uma convergência, eu diria quase sumária, e sumária em quê? Sumária no sentido de que soma a parte judaica e a parte política romana. E, portanto, a narrativa da condenação de Jesus incorpora estes dois poderes. E, nesse aspecto, nós podíamos dizer que isto é, tanto quanto os relatos chegaram até nós, é um ato, é uma condenação singular. Tanto quanto os relatos chegaram até nós. Naturalmente que estes relatos estão imbuídos daquilo que é ele morreu e ressuscitou. Ou seja, quando os crentes afirmam a ressurreição de Jesus, que é aquilo que dá solidez, consistência à sua fé, eles sabem que aquele Senhor que ressuscitou é o mesmo que morreu. E, portanto, isto incorpora as próprias narrativas, incorporam esta dupla certeza, que foi sempre indissociável. As primeiras fórmulas da fé cristã são exatamente isto. Ele morreu, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou, pelo poder do braço do Pai, pelo Pai. Logo, naturalmente, não podemos dissociar a narrativa do ato da fé. Mas não é o ato da fé que cria a narrativa. Isso também é importante. É realidade do acontecimento. Porque as pessoas poderiam chegar a pensar, então, depois de eu acreditar, eu crio uma panóplia de acontecimentos, uma súmula de acontecimentos e feito isto. Não, isso seria facilmente confirmável se as tradições evangélicas fossem completamente díspares, mas não. Quer as tradições evangélicas, quer os textos, por exemplo, mais antigos de Paulo, quer outros escritos das origens cristãs, todos afirmam esta centralidade. E os momentos fundamentais estão todos lá presentes. Ora, o interessante disto, e é muito importante isto que está a dizer da narração, é de facto que por trás está um acontecimento histórico, que é um acontecimento que depois as comunidades têm que lidar com ele. Dito de outro modo, não há ressuscitado sem o crucificado. O ressuscitado é o crucificado. E a cruz é um elemento de tal maneira central no meio disto tudo que foi um elemento com o qual as primeiras comunidades tiveram que lidar com ele. E tê-lo inventado, digamos assim, teria sido um disparate porque isso só causou mais problemas e dificuldades. Como anunciar que o Salvador, que aquele que vem concretizar o projeto de Deus, morreu na cruz, quando essa morte na cruz era claramente sinal de maldição, sinal de baixo estatuto. Portanto, o que temos aqui é um problema com o qual as próprias comunidades cristãs tiveram que lidar, compaginar aquilo que culturalmente era considerado um sinal menor de maldição com o anúncio de que aquele que morreu lá é verdadeiramente o Filho de Deus. Aliás, é muito interessante que é isso que o Evangelho diz, não é? Quando estamos no momento final, de facto, em que já parece que aquela é a última palavra, que não há rigorosamente nada a dizer, porque dali não há saída, coloca-se na boca do centurião a proclamação de fé, que é a que Marcos quer dizer. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus, não é? É para aí que tudo tende. Agora, dito isto, é importante também dizer que, sendo a cruz um momento central em todo este processo, ela não é o momento último, não é ali que as coisas acabam. E, portanto, um olhar cristão que fique só centrado na cruz e que termine só na cruz e não seja capaz de perceber para aquela realidade que ela própria aponta, eu atrever-me a dizer que não é um olhar tipicamente cristão. Ou seja, o olhar cristão não pode deixar de olhar para a cruz, mas também não pode ficar amarrado nela. Tem que ir para além da própria cruz, na direção da ressurreição, porque é para lá que ela aponta, não é? E esse é todo esse itinerário que este domingo está a preparar e que vai desembocar no próximo domingo, onde celebraremos então a ressurreição. A Páscoa, no domingo de Páscoa. Exatamente. Uma referência ainda ao momento que se celebra neste domingo, domingo de Ramos, dia da entrada de Jesus em Jerusalém. Que relação com a história, com a cultura da época é possível fazer-se? Sobre esta entrada de Jesus em Jerusalém, de que celebramos hoje,
eu acho que devemos ser, em termos históricos, mais comedidos e também mais realistas. Isto não desfaz nada do gesto que nós celebramos. Há, efetivamente, uma tradição judaica que aponta para uma aclamação messiânica de um Messias que há de vir. A pergunta é essencialmente esta. Jesus é, de facto, apresentado assim por uma grande multidão, por um judaísmo em apoteose, certamente não é apresentado por um judaísmo em apoteose. Agora, que há um movimento à volta de Jesus que tem expectativas, que apresenta essa esperança e que a enriquece por esta simbologia, certamente há. E certamente acontece. Mas não certamente como aquela a expressão triunfal que depois os cristãos, na afirmação da fé acreditada, da fé pascal, fazem convergir sobre Jesus. Portanto, esta entrada responde, se podíamos assim dizer, a uma expectativa. E é uma expectativa que nós poderíamos estar a pensar, é só política, é religiosa. Não, essa expectativa nem é só política, nem é só religiosa. É uma expectativa para a qual converge todo o judaísmo. Porque estas dicotomias, estas separações, estas rupturas que nós fazemos não existiam ao tempo. Por outro lado, há um contexto histórico que favorece um pouco isto, que é exatamente alguma expectativa que Jesus criou face à necessidade de uma esperança, de uma liberdade iminente que o judaísmo sentia. O tempo de Jesus é um tempo de tensão, isto é que é importante perceber. É um tempo de tensão, de conflito, de ruptura, ambiente tenso e difícil em que vivia o judaísmo face à ocupação romana. Disto podemos estar todos conscientes que, de facto, essa é uma realidade histórica. Há uma cultura espiritual, há certamente e um desejo de libertação também. E um desejo de libertação que isto traduz, não é? Isto também é muito importante, porque se é verdade que há esta expectativa e se é verdade que Jesus responde a esta expectativa, também é verdade que a resposta que Jesus dá vai como que educar essa expectativa, reorientá-la, levá-la para outro sentido. E então voltamos a este domingo e o próximo domingo, onde celebraremos a ressurreição, quer dizer, temos aqui uma entrada descrita em termos apoteóticos de uma multidão que acolhe o rei, e depois vamos ver que tudo se vai jogar na fragilidade, no momento em que a pessoa é completamente impotente, em que não pode, parece não poder fazer nada, e é aí, no reverso, ou seja, nas antípodas desta apoteose, no que é a fragilidade humana, no que é aquilo, a última condição da humana, que parece ser a condição da morte, onde eu não posso já fazer nada, é aí que se vai revelar o mistério, quer dizer, afinal, a última palavra não é essa. Há ainda uma outra palavra, e essa mais plena, e essa capaz de abrir um outro futuro. Passamos à análise dos outros dois textos que se escutam neste domingo e, de forma necessariamente muito breve, pedia-vos a primeira leitura do livro de Isaías, no capítulo 50. Há uma projeção no texto que aqui é proposto para, de facto, o que aconteceu com Jesus. Eu não resisti nem recuei um passo, é uma parte deste texto. Pois, esta primeira leitura é de uma grande riqueza, porque ela é uma espécie quase de pronúncio, diríamos quase que ela foi lida como uma espécie de prolepse, ou seja, o passado que aponta ao futuro. E serviu aos cristãos para, no futuro, olharem o passado e encontrarem a solidez da sua fé nas próprias Escrituras. Às vezes nós falamos muito da ruptura de Jesus com o judaísmo do seu tempo. É verdade que há passos em frente, é verdade que há ruptura, mas há uma coisa que é uma certeza. A vida de Jesus foi, por ele próprio, assim o creio, e também pela comunidade, lida à luz das Escrituras. E isso foi fundamental porque está nas fórmulas de fé. Ele morreu, ressuscitou, segundo as Escrituras. E, portanto, voltar às Escrituras, e aqui estão traços muito bonitos. Se o tempo nos permitisse, era muito interessante ver aqui os traços que isso está. Sim. E esta leitura tem outra coisa. Nós respondemos a esta leitura com meu Deus, porque me abandonaste.
mas eu acho que aqui era meu Deus, porque em ti eu confio. Claro, claro. Esta leitura é fundamental, ainda que depois algumas das interpretações que nós fazemos dela nos desviam um bocadinho daquilo que eu julgo que seria talvez o destacar. Mas é fundamental para a noção muito simples. Eu estou profundamente convencido, se calhar esta minha convicção é um bocadinho disparatada, mas que esta terá sido uma das leituras que o próprio Jesus utilizou para entender e fazer o seu itinerário. Ou seja, à luz do que as Escrituras diziam, também ajudava a perceber melhor o que estava a acontecer. Esta relação que há entre o Antigo e o Novo e o Antigo, ou seja, à luz desta Escritura, não só Jesus, mas as próprias comunidades cristãs e os primeiros cristãos entenderam o que era melhor, o que era o mistério de Jesus. Mas também, à luz de Jesus, projetada sobre esta Escritura, conseguimos perceber melhor qual é a missão deste servo sofredor, desta personagem. Sentido, exatamente, que aqui está. E atenção, a missão do servo sofredor não é sem mais sofrer, mas é não virar as costas à missão. E o sofrimento que aqui decorre é consequência do não virar as costas à missão. Não é o nuclear da missão. Repito, não é secundário, não é uma coisa de menos importância, mas o mais importante é a fidelidade à missão, que é fidelidade tal que não foge ao sofrimento que daí decorre. Muito brevemente, Padre João Lourenço, a segunda leitura, Filipenses 2, reafirma também esta obediência até à morte e morte de cruz. Este texto da carta aos Filipenses, tomado do capítulo 2, é um dos textos mais fundamentais, mais ricos, mais bonitos de toda a cristologia. Ou seja, de toda a compreensão que a comunidade, e Paulo neste caso concreto, ao dirigir-se a essa comunidade, significa já uma fé profunda naquilo que é o mistério de Cristo. E o que é mais bonito é que, de facto, Paulo, sendo um judeu, e apontando para aquele sentido do triunfo messiânico da glória e do poder, desmonta por si, na sua cabeça, na sua estrutura mental, nos seus conceitos, essa perspectiva do triunfo para mostrar que a salvação vem exatamente por esta simplicidade, por esta humildade, por esta ascese, por aquilo que nós dizemos habitualmente com um termo, por esta kenosa, ou seja, por este esvaziamento de tudo o que significa poder para se tornar serviço, para se tornar humildade, para se tornar humanidade. Mensagens, por certo, para estes dias, para esta Semana Santa, que agradeço terem estado aqui a apresentar neste programa. E desejamos aos nossos espectadores uma Santa Páscoa e votos de uma boa semana. Muito obrigado. E em agência.eclésia.pt pode conhecer as diferentes celebrações que se vivem nestes dias e que recordam estes acontecimentos centrais do cristianismo. Desejo uma boa tarde. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.